Se você não cumprir com o requisito básico que eu vou ensinar neste vídeo, você não precisa ir ao médico, você não precisa procurar um terapeuta, você não precisa tomar nenhum medicamento, porque você não vai ficar curado. Mas se você fizer o que eu vou ensinar neste vídeo, até mesmo uma pílula com água e açúcar vai te curar. A atitude da cura. Aquilo que vai fazer com que você mude a sua situação. Independente do que o médico lhe disse, independente do que essa ciência convencional que toda hora muda a teoria acerca de uma doença lhe disse. Fique comigo até o final que você vai entender. Quero que você entenda que não existe destino senão aquele que nós resolvemos trilhar. Pode ter, eventualmente, que passar por um caminho, mas se você vai sofrer ou não, é uma escolha. Eu falo no meu canal sobre astrologia. Entretanto, nós utilizamos as ferramentas da astrologia a fim de identificar situações que representam um desafio na vida do consulente, como é o caso de Quiron, o posicionamento de Quiron no mapa deste consulente, onde revela a dor da alma de cada um. Obviamente que nós levamos em consideração o posicionamento de outros luminares, como é o caso de Saturno, que é aquele que traz os nossos medos que nós herdamos de vidas passadas. Entretanto, eu quero deixar claro que a astrologia, ela não determina destino. Ela apenas traz para o consulente a oportunidade de trilhar um caminho condizente com os desafios de sua alma, somado à sua bagagem. E eu quero deixar claro no vídeo de hoje de que nosso destino, por mais que nós tenhamos herdado de vidas passadas mais desafios, saiba que você possui virtudes que eventualmente você não soube trazer à tona e que nesta atual existência você tem a oportunidade de trazê-las à tona. É uma questão de escolha. Eu posso ter que passar por certas situações de aprendizado na vida, porém esse aprendizado ele pode ser de duas formas, sempre de duas formas. Eu posso aprender por amor, como eu posso aprender pela dor. E nisto está a essência da lei de causa e efeito, que muitos chamamos de karma. Ele existe de fato. Cientificamente, alguns cientistas, inclusive, já estão estudando a disposição genética da humanidade em relação ao que na Índia se denomina karma. Por quê? Porque as nossas predisposições, não só a nível de doenças físicas, mas as nossas predisposições emocionais, mentais, energéticas e eu diria espirituais, inclusive, está desenhado no DNA de cada um de nós. Nós já viemos com uma composição genética
que nos torna afins com certos caminhos, com certas tendências, a enfrentar certos desafios, o que na epigenética se chamam eventos estressores. Isso tudo é visível no mapa astrológico, isto é visível em outros sistemas divinatórios, como é o caso do I Ching, como é o caso, né, de Odu Ifá e de outras tábuas de adivinhação, através das quais nós conseguimos identificar os desafios e as oportunidades que se abrem ao consulente, como é o caso da radiestesia, como é o caso do tarô, das runas. Veja que todos esses sistemas adivinhatórios e divinatórios, né, não constituem crenças, em hipótese alguma. São todos baseados na lei da dualidade, no sistema binário, sistema esse que rege a vida humana na Terra. A própria composição do DNA, ela segue um sistema binário. Então, veja, nós possuímos, como eu disse antes, uma composição binária que nos caracteriza como seres tridimensionais, mas nós também possuímos uma composição que não é binária, é analógica. Ela foge à dualidade. A forma mais sábia e inteligente de se aproximar deste sistema, primeiro, é se desapegando da lógica formal, ou seja, do que é certo, errado, bem e mal, porque tudo isto é relativo. Eu já citei isso em vários livros. O meu objetivo através do canal é quebrar paradigmas, é fazer com que nós pensemos um pouquinho mais além, com que nós enxerguemos as coisas com um pouco mais de longevidade. Nós temos uma tendência a querer o simples, aquilo que nos acomoda, aquilo que não dá trabalho. A grande maioria quer isto. Entretanto, aqueles que buscam de fato um caminho de ascensão, de aprendizado, de crescimento, precisam entender que é necessário sair dessa zona de conforto. A zona de conforto, ela não constitui somente em ser preguiçoso. O nosso cérebro, ele tem a tendência a se posicionar de uma forma a não se aborrecer, a não se estressar. E quando há um evento estressor, ele vai tentar, né, reduzir, né, os efeitos desse estresse e vai tentar se posicionar de uma forma acomodada. Quando ele tenta se posicionar de forma acomodada e a doença já está instalada no corpo, o que acontece? Ele acaba se acomodando na doença. E é a partir desta compreensão que eu quero que você entenda que se você está passando por um processo de depressão, ansiedade, pânico ou de qualquer doença crônica, saiba que você se acomodou nesta doença. Saiba que você aceitou esta doença como parte do seu destino. Foi uma escolha feita no inconsciente. Existem estudos científicos que comprovam que quem está sob uma doença crônica, o organismo da pessoa que se encontra sob uma doença crônica, ele se acomodou a esta doença, tornando-se difícil curar. Eu diria impossível, porque se acomodou, se aceitou o mal, né, como parte de si mesmo, significa que não haverá qualquer esforço para mudar. Eu saí de uma depressão com muito esforço e dedicação.
Quantas vezes eu me vi pegando um resfriado, às vezes até severo, em cima de uma cama, e eu pulava da cama, entrava debaixo de um chuveiro de água gelada, partia para uma limonada com açafrão da terra, com alho, com tudo que tinha direito. E no dia seguinte eu já estava colocando aquele catarro para fora. No dia seguinte eu já estava eu já estava bem. Quantas vezes eu lutei contra um estado patológico qualquer. Uma certa vez eu achei que estava com dengue. E eu, como sou fitoterapeuta, eu estudo plantas medicinais, eu falei, não vou ao médico. Eu não vou a clínica nenhuma. Eu simplesmente fui, lancei mão de uma folha de mamão, lavei, fiz o meu chazinho de mamão, que é um excelente anti-inflamatório, e no dia seguinte, fui dormir, no dia seguinte eu acordei bem, disposto. Uma certa vez eu achei que estava com Covid. E o que eu fiz? Eu simplesmente peguei uma dose de açafrão da terra e somei a esta dose 10% desta dose de pimenta preta esmagada. Fiz um chá com isto, tomei e no dia seguinte eu já estava com a minha imunidade em dia, sem sentir praticamente nenhum sintoma do Covid. O único que persistiu um pouquinho ainda mais foi a perda de odor, né? E de paladar, que aos poucos foi se normalizando. Saiba dar ao teu inconsciente as ferramentas necessárias para que ele possa acordar e trabalhar a seu favor. Escolha sair de qualquer situação entendendo que você precisa se esforçar, você precisa mudar a sua conduta, você precisa mudar a sua postura diante da doença. Você precisa entender e aceitar que você faz suas escolhas e que ao fazer as escolhas ao fazer essas escolhas você precisa vibrar saúde, você precisa vibrar a sua decisão, você precisa fazer valer a sua decisão. Isso chama-se fé e tenacidade. Ok? Gratidão. Shalom.